Opa, isso mesmo. Então você faz? Sim, por que o brasileiro não vai ao teatro? Olha, eu acho que até vai. Eu acho que existe um pouco de mito nessa colocação de que o brasileiro não vai ao teatro. Eu acho que existe, sim, uma parcela grande de público que vai ao teatro. Talvez não vá a um determinado tipo de teatro. Um teatro de pesquisa, talvez, mas mesmo grupo que trabalham com pesquisas, grupos que trabalham com novas linguagens, eu acho que eles vão, de alguma maneira, conquistando um público ao longo da trajetória deles. E alguns espetáculos, quer dizer, eu sempre pensei nisso. Quando eu trabalhava no Estadão, a gente recebeu uma pesquisa lá que dizia que o teatro estava entre se não me engano, ocupava a 18ª posição entre as formas de lazer do brasileiro. Perdia para shopping, perdia para cinema, perdia para festa, perdia para praia, para piquenique, perdia para tudo. Mas em compensação, embora ele esteja, eu não sei hoje, essa é uma pesquisa de uns 10 anos, né? Embora ele esteja, eu acho que atrás de algumas outras formas de cultura e de lazer, eu acho que existe sim um público que lota salas. Quer dizer, eu acho que existe uma atividade teatral muito intensa. Por exemplo, eu trabalho com teatro também, eu escrevo para teatro. E você leva, para você colocar uma peça em cartaz, você leva de 6 a 8 meses para conseguir uma pauta. Né? Para conseguir uma pauta que eu digo é um teatro com uma sala vaga, né? Onde você possa colocar o teu espetáculo. Eu acho que, é óbvio que se você comparar com cinema, se você comparar, não sei, com outras coisas, com casa noturna ou com barzinho, eu acho que o teatro realmente nesse quesito ele perde, porque assim, é realmente um pouco mais difícil na parte da logística, né? Alguns espetáculos, sei lá, eu tenho ingresso a 80, 100 reais, que é uma coisa um pouco cara, né? Os musicais passam de 200 reais, né? E às vezes você tem que comprar o ingresso com antecedência. Então eu acho que tem os dias específicos, né? Cinema, você tem uma brechinha numa terça-feira à tarde, você vai ao cinema, né? Eu acho que o teatro é um ritual que exige um pouco mais de determinação, de programação da parte do público, né? Mas eu acho que essa coisa de que ele não vai, assim como se as salas estivessem vazias, eu acho que isso está mudando um pouquinho, sabe? Eu acho que existem sim algumas salas vazias, mas por outro lado existem assim algumas salas completamente cheias. Por exemplo, os teatros, os espetáculos do Sesc, né? Você não consegue ingresso assim para as 3 semanas seguintes. Então eu acho que isso, eu acho que depende muito da sala, depende muito do espetáculo, mas eu estou mais otimista em relação a essa afirmação do que eu estava há alguns anos, por exemplo. Legal. E fala pra gente como que foi o seu encontro com a arte. Bom, a minha formação é em jornalismo, né? Eu me formei jornalista em Campinas. No mês seguinte eu já vim para São Paulo para começar a trabalhar na Editora Abril. Trabalhei um tempo na Editora Abril e logo depois eu fui para o Jornal da Tarde, né? E trabalhei 3 anos no Jornal da Tarde na área de cidades, no que seria o caderno de cotidiano lá, que se chamava Cidades, e depois eu já fui transferido para Variedades, né? E daí eu trabalhei, a maior parte da minha carreira foi nos cadernos de Variedades, tanto do caderno 2 do Estadão quanto no Jornal da Tarde, mais no Jornal da Tarde. Então foi uma aproximação levada por uma contingência profissional que eu me aproximei da arte como jornalista, né? E depois de um tempo eu fui trilhando outros caminhos assim também, quer dizer,
eu deixei de encarar a arte só como um olhar externo do jornalista e comecei a escrever teatro. E depois vieram outros desdobramentos, quer dizer, fiz roteiro de seriados, roteiro de longa-metragem e tal, mas o teatro, a dramaturgia é que me ocupa mais. Hoje, por exemplo, assim, embora eu não tenha abandonado o jornalismo de vez, e o jornalismo que eu faço é um jornalismo muito voltado para a cobertura teatral, então de alguma maneira estou muito ligado ao teatro, ou escrevendo sobre teatro como jornalista, ou como dramaturgo mesmo. Legal. E seu primeiro encontro com o Terça Insana estava no Jornal da Tarde, é isso? Estava no Jornal da Tarde. E como que foi isso? Se eu não me engano, eu acho que eu fiz uma das primeiras matérias grandes sobre o Terça Insana. A Grace Janucas uma vez me disse que havia umas notinhas, mas matéria grande mesmo, de página inteira, que acho que o Jornal da Tarde deu, ou pelo menos uma meia página, ela disse uma vez que era uma matéria minha. Que na verdade foi de curiosidade, né? Nessa época em que a Terça Insana começou lá no Next, né? E eu tinha alguns amigos já que trabalhavam lá. O Marcelo Médici era meu amigo, ele era dessa primeira turma da Terça Insana. Eu já conheci o Marcelo Manso, assim, de oi e tchau, mas mais ou menos já conhecia um pouco e tal. E eu comecei aí como frequentador, como público mesmo, né? Fui numa sessão, numa terça, achei aquilo muito divertido, voltei na segunda, e daí quando eu comecei a ver que a cada dia que eu voltava, a cada terça-feira que eu voltava, tinha mais público, né? E a resposta do público estava ficando cada vez melhor, daí eu sugeri essa pauta no Jornal da Tarde, e o Jornal da Tarde já fez uma matéria grande, acho que foi uma contracapa, e a partir daí eu fiquei meio assíduo lá mesmo, assim. Às vezes eu ia, sei lá, quase, pelo menos 2 vezes por mês, assim, era difícil eu passar um mês inteiro sem que eu não fosse uma vez lá. Assim, minha média acho que era essa, de 2 a 3 vezes por mês. Chegava antes de começar, daí ficava depois que terminava, tomando cerveja lá com os amigos e tal. E daí fui fazendo amizade com as pessoas também, fiquei amigo da Grace. Ela me pediu para colaborar um pouco. Ela tinha uma personagem chamada Aline Dorel, que era uma doida tal, uma atriz completamente viciada em bebida, em Lexotan. E daí eu comecei a escrever umas coisas para ela também, que acho que na verdade as primeiras coisas minhas que chegaram ao palco, que foram ditas num palco, foram na voz da Grace, nos esquetes pequenininhos que eu fazia para ela, da Aline Dorel, que a Grace improvisa muito, né? Ela é muito safa nesse sentido de ter uma inteligência cênica muito grande e tal. Então ela pegava algumas coisas, às vezes pegava trechos do que eu dizia, ou às vezes pegava uma ideia e desenvolvia, e falava lá à noite e tal. Então foi assim, quer dizer, eu comecei realmente como público, né? Com uma curiosidade de público, e depois fiz matéria, né? Acho que fiz 2 ou talvez umas 3 matérias sobre a Terça Insana, até que eu cheguei a colaborar um pouquinho com eles, assim, como roteirista. Legal. E em relação ao formato do espetáculo, que na época, no meados de 2000, foi um grande boom, assim, mas na verdade é um formato que já existe, o teatro de revista, enfim. Como que foi para o público e até mesmo para a imprensa na época em que, nossa, ali no fundo, ali no Teatro Next, no meio ali da República, perdido, tem uma galera que está fazendo um negócio legal. Como que foi isso na época para a imprensa? Então, era uma coisa que realmente, assim, o formato já existia, mas a gente não estava tendo muito acesso a esse formato, né, quando a Terça Insana começou. E mesmo o teatro de revista, quer dizer, você já não tinha mais revista aqui em São Paulo, tal. Foi uma coisa que também antecedeu em muito tempo o stand-up, né? Então, na época, eu acho que foi sim uma grande novidade. E mais do que o formato, eu acho que era o conteúdo, sabe? Porque era um tipo de humor
muito inteligente e muito ligado ao cotidiano, muito ligado ao que estava acontecendo. Então, de repente, tinha um fato que tinha acontecido na segunda-feira ou no domingo, naquele final de semana, e na terça-feira alguém já estava fazendo piada sobre isso, na Terça Insana. Então, eu acho assim que foi uma junção de vários ingredientes muito felizes. Assim. Em primeiro lugar, um elenco ótimo, né? Um elenco realmente muito competente, com um timing de comédia muito, muito interessante. Um elenco muito inteligente que pegava, assim, que parou de rir dos preconceitos, né? Que parou de rir da pessoa gorda, que parou de rir do homem traído, que parou de rir do anão, parou de rir dos estereótipos e tal, e começou a rir daquilo que realmente é a nossa realidade, que muitas vezes é risível a maior parte do tempo. Então eu acho que a grande sacada deles foi assim, foi a junção de um talento inegável que eles tinham para o palco a uma inteligência cênica e a uma inteligência de escrita, né? Então eu acho assim que eles vieram, a proposta deles foi muito bem-vinda, porque você ia rir do que estava acontecendo, do que você tinha passado, você ria do trânsito, né? Você ria do engarrafamento, você ria da chuva que inundou não sei o que, você ria da declaração do político que tinha dado naquela semana. Então você se reconhecia. Eu acho que havia essa vantagem de que era um humor muito reconhecível. Você olhava aquilo, cara, e você fazia parte daquilo, assim, você estava inserido, né, naquela história que eles estavam dizendo. Eu acho que essa foi a grande sacada, quer dizer, essas três coisas, né, quer dizer, um time de atores muito competente, uma preocupação com a atualidade e a arte de conseguir transformar tudo isso em humor, né? E você acha que isso foi novo? O humor deles era novo no Brasil ou no mundo? Pois é, então eu não sei dizer se é uma coisa realmente nova. Quer dizer, daí quando você vai estudar um pouco, você vê que nos Estados Unidos isso já rola desde 1950, e daí você percebe que Chico Anísio já fazia coisas parecidas, Jô Soares já fazia coisas parecidas. Tinha um humorista chamado, se não me engano, Zé Vasconcelos, que é considerado o primeiro ator de stand-up do Brasil, né? Mas o que você tinha ali era um revezamento de tipos, sabe assim? Quer dizer, era um revezamento que era muito interessante. Então, por exemplo, era diferente de você ter um Jô Soares, que era um artista solo fazendo alguma coisa, um Chico Anísio fazendo um show solo. Ali você ia tendo um revezamento de atores e cada um tendo vários personagens, né? Então o Marcelo Mansfield ele entrava 2 ou 3 vezes, o Marcelo Médici tinha 2 ou 3 entradas, a Grace tinha 2 ou 3 entradas. Às vezes eles se cruzavam, os personagens deles se cruzavam. Então eu acho que esse dinamismo me parecia uma coisa nova, sabe? Esse dinamismo de personagens que se cruzam e de criação de personagens. De repente você chegava lá e alguém tinha inventado um personagem novo da semana passada para essa semana e estava testando ali pela primeira vez, né? E o Marcelo Mansfield fazendo um humor sem palavras, né? Ele chegava, tal, se arrumava como se estivesse se preparando para fazer alguma coisa, colocava todo o figurino dele e falava e ia embora. Então eu acho que tinha um frescor, sabe? Eu acho que existia assim. Eu acho que talvez eles não inventaram a roda, né? Que eu acho que é difícil inventar a roda, assim. Eu acho que Gabriel fala que ninguém nunca mais vai inventar a roda, porque a roda Gabriel Vilela, que a roda já foi inventada. O que a gente faz, acho que talvez seja aperfeiçoar o uso da roda, não sei. Eu acho que naquele momento eles encontraram um bom uso para a roda. Legal. E hoje? É que você falou tinha um frescor. Esse frescor continua? Como que você enxerga um projeto que há 13 anos está no mercado? Olha, aí que tá. Eu confesso que daí eu não tenho mais acompanhado com a frequência que eu acompanhava.
eu acompanho pela imprensa, né? Acompanho por e-mail, assim, sei para onde eles vão, sei que eles estão estreando esquetes novas, sei pelos lugares, sei dos lugares por onde eles passaram. Acho que a última vez que eu soube deles, eles estavam no Teatro Itália, depois acho que eles foram para o Teatro Bradesco, se não me engano. Sei que eles viajam bastante, mas assim, daquele elenco inicial que eu conheci e com quem eu convivi, eu acho que restou a Grace, eu acho que o Otávio Tatá, que fazia a irmã Selma, que era muito engraçada, né? Depois eu sei que entrou a Agnes Zuliani, eu não sei se ela continua, eu sei que o Marcelo Médici saiu, que o Mansfield saiu, então outras pessoas, Ilana Kaplan saiu, depois eu realmente assim fui também fazer outras coisas, né? Comecei a escrever, quer dizer, a dramaturgia que eu fazia lá para eles, que era uma coisa meio colaborativa, passou a ser minha profissão, de alguma maneira, minha ocupação. Não tive, saí do jornalismo diário, né? Então assim, houve uma série de fatores que me afastaram um pouco. Então hoje eu não sei quais tipos eles fazem, eu não sei realmente o que eles estão. Faz alguns anos que eu não vejo. Agora, pelo sucesso que eu sei que eles lotam no Teatro Bradesco, eu acredito que eles devem continuar muito afiados, porque assim a impressão que eu tenho é uma fórmula que continua atraindo o público, né? E qual seria a receita disso? Pois é, eu acho que assim, voltando àquela pergunta inicial, se o brasileiro não gosta de teatro, eu acho que o brasileiro gosta muito de rir. Sabe? Ele gosta muito de rir, ele sai de casa para rir. E isso é fantástico. Isso assim, isso não é fantástico. Eu acho que isso é uma característica, mas eu não acho que necessariamente seja fantástico. Eu acho assim que é uma característica assim tal. E que de uns tempos para cá tem sido uma marca muito grande na produção teatral paulistana, não sei, não poderia dizer da brasileira, mas da paulistana e acho que mais ainda da carioca, porque os próprios produtores se interessam muito mais por comédia do que por qualquer outra coisa, né? Então, montar uma comédia, quer dizer, montar um espetáculo teatral é difícil, seja ele comédia ou drama, mas montar um drama é muito mais difícil do que montar uma comédia. Você sabe que você vai ter uma série de resistências, os produtores eles acham sim que comédia é mais rentável, que comédia vai ter um retorno maior, que comédia vai lotar mais teatro, né? E então eu acho que hoje você investir no teatro numa coisa que não seja comédia e que não tenha um ator que possa servir de atrativo de bilheteria é muito arriscado, porque você sabe que você vai lutar contra uma corrente mesmo, assim, né? Se você for falar com qualquer produtor, eles vão dizer que é muito mais fácil você conseguir patrocínio para se fazer uma comédia do que para fazer um drama, do que para fazer uma outra coisa tal. Então eu não sei se a gente poderia falar em fórmula. Eu acho que talvez a gente fale de gênero, né? Eu acho que a gente vive um momento em que a comédia está mais em alta, né? Sem aí entrar no mérito de qual tipo de comédia, se ela é mais refinada ou se ela é mais descrachada. E é uma comédia que eu acho que muitas vezes reproduz a comédia que é feita na televisão, né? Eu acho que esse é um dos problemas do teatro hoje, que quando a gente fala teatro não tem que encarar o gênero como um todo, mas assim uma parcela, né? Uma parcela das produções teatrais que a gente vê hoje que fazem sucesso
são extensões da televisão. Você vai ver no teatro uma coisa que você poderia ver. É um tipo de humor, um tipo de pegada, um tipo de personagem que você encontra facilmente nos humorísticos de televisão. E esse tipo de coisa faz sucesso. Porque eu acho que não é muita gente que sai de casa, não é uma parcela grande do público que sai de casa em busca do desconhecido. As pessoas, elas saem de casa para ver aquilo que elas já conhecem. Porque eu acho que assim, elas vão ter problema de trânsito, elas vão ter problema de estacionamento, elas vão ter medo do assalto, elas vão pagar talvez um pouco caro pelo ingresso. Então são muitas variáveis, né? Muitas incógnitas. E se você somar isso, mais o fato de que vou ver uma coisa desconhecida, daí eu acho que fica um pouco demais. Então vamos fazer a aposta certa, né? Então, Entendi. assim, Hoje em dia você acha então que eles não ousam tanto? Eles jogam mais o mesmo porque aquilo é uma coisa que não vão perder com isso. Mas quando você fala eles, isso que tem que definir bem. Assim, eles quem? Os produtores. Ah, sim, os produtores. Mas os produtores trazem todo o teatro. Não, eu acho que assim, mesmo nos produtores, existem produtores e produtores, embora a gente saiba que a função do produtor, o objetivo maior do produtor é ter um retorno para o investimento dele, né? E isso nem sempre é a primeira proposta do artista, né? Eu acho que é óbvio que se você fizer um espetáculo de sucesso e que esse espetáculo propicie para você um retorno financeiro, é excelente. Mas eu não acho assim, por exemplo, que os diretores que eu gosto, que eu respeito, que eu saio de casa para ver, eu não acho que esse seja assim o pensamento deles, né? Entendi, mas você diz o que você sai para assistir. Sim, ou você está dizendo claro. o público em geral? Não, eu acho que não. Assim, eu acho que não. Olha, teve um dia que era uma sexta-feira, eu fui ver uma peça no Clube Noir, que é um teatro ali na Rua Augusta, que é um teatro de pesquisa, um teatro de vanguarda, que eles fazem pesquisa de linguagem, fazem toda a ousadia possível e tal. E era uma peça fabulosa, ótima, baseada nos textos de uma escritora que tinha ganhado o Nobel de Literatura fazia pouco tempo e tal. Eu acho que deviam ter 20 pessoas, não tinham 20 pessoas não, acho que deviam ter 12 pessoas na plateia. E era uma peça dessas assim que, uau, muda a tua maneira, não de ver o teatro, muda a tua maneira de ver um pouco a vida. Você sai de lá, sabe assim? E daí eu subindo, tinham 12 pessoas, daí eu subindo a Rua Augusta e passo na frente do Clube dos Comediantes ali que é na Rua Augusta também, e era uma fila gigantesca. Veja, isso não é uma crítica, realmente não é uma crítica, né? Então era uma fila gigantesca para ver os espetáculos de stand-up. Então se alguém dissesse assim, se alguém que foi no Clube Noir falasse assim, olha, o público brasileiro não vai ao teatro, então não é bem uma verdade, porque a 4 quadras dali as pessoas estavam fazendo fila para entrar, né? Legal. Então eu acho que as coisas elas se dividem. Ótimo. Né? Aproveitando até essa deixa, muito bom que você falou em relação ao stand-up. Existe na imprensa esse costume, enfim, ou até mesmo é uma dúvida ou não é, de que, voltando até o Terça Insana, é um stand-up, não é um stand-up? De que forma eu queria que você dissesse, você enquanto jornalista e você enquanto escritor, dramaturgo, de que forma você enxerga, de que forma você interpreta isso? Olha, eu diria que a Terça Insana ela tem elementos do stand-up. Eu acho que ela tem alguns elementos do stand-up, né? Mas eu acho que eu não daria, eu acho que eu não definiria a Terça Insana
como um stand-up dentro dos cânones do stand-up, sabe? Eu acho que eu acho que é mais como não sei, talvez um número de variedades, talvez como esquetes cômicos, eu não sei, que uma peça, uma comédia, uma peça humorística, eu não sei, quer dizer, eu acho que ela vai, eu não sei, a impressão que eu tenho é que ela vai um pouco além do stand-up, quer dizer, ela pode ter alguns elementos do stand-up, como efetivamente tem, mas eu acho que ela, talvez ela recheie melhor esses elementos, com cenicamente falando mesmo, tal, e nesse revezamento de atores, nessa profusão de personagens que você vê em cena. Eu sei que os atores de stand-up também fazem, né, uma série de personagens. Por exemplo, o Marcelo Médici, que é a primeira vez que eu vi o Marcelo Médici foi na Terça Insana, né? E depois, quando eu fui ver o Cada Um com Seus Problemas, que em Cada Um com Seus Problemas ele recuperava alguns personagens que ele usou na Terça Insana, o Mico Leão, eu acho que tinha, eu lembro do Mico Leão, acho que tinha uma doméstica, acho que tinha uma apresentadora de televisão e tal, e por exemplo, lá, aquilo que ele fazia na Terça Insana, ele pegou alguns personagens, costurou, fez uma dramaturgia própria para sustentar um espetáculo dele, né? E fez um espetáculo de stand-up de muito sucesso e tal. Eu acho assim, que talvez eu pudesse definir a Terça Insana como vários mini stand-ups grudados um no outro, assim, sabe? Vários mini stand-up, mas o resultado, para mim, era uma coisa diferente, sabe assim? Entendi. Eu sentia que havia uma dramaturgia costurando aquilo, porque os atores, eles não chegavam e faziam o que eles queriam. Então, tinha na segunda-feira, o show era apresentado nas terças, né? Na segunda-feira eles faziam uma reunião de pauta, sabe assim? Para se criar, né, um todo compreensível, assim, havia vamos colocar assim, uma dramaturgia costurando todos aqueles números, né? Então eu acho que isso era uma coisa que talvez diferenciasse a Terça Insana do stand-up tradicional. Legal. E quais os elementos que eles tinham iguais? Você comentou que eles tinham alguns elementos iguais, o stand-up e o Terça Insana. Eu acho que olha, a economia de recursos, né? Que é o que eu vejo isso no stand-up, a economia de recursos cênicos, né? O carisma do ator, que é uma coisa fundamental, né? O domínio de palco do camarada lá sozinho, um certo improviso, de acordo com a reação da plateia, um pé na atualidade, né, que são as coisas que você vê no stand-up, e acho que o fato também do ator escrever o seu próprio número, quer dizer, o ator ele é dono daquele personagem, ele é dono daqueles diálogos, ele é dono daquela criação, né? Um one man show, assim, né? Eu acho que nesse aspecto, eu acho que esses aspectos acho que aproximam um pouco o stand-up da Terça Insana. Legal. Ainda sobre esse assunto, existe algumas polêmicas muito grandes. Primeiro que hoje em dia o stand-up foi assim, demonizado, enfim. Correu aí uma série de discussões em relação à forma com que ele fala, que forma com que ele atinge, quem ele atinge. E o Terça Insana passou por isso em determinados momentos. Em cenas como, por exemplo, a Santa Paciência, que fazia um humor em relação
ao sagrado e tudo mais. Teve a Chica Xavier, que também era uma espécie de Chico Xavier, mas só que meio golpista, enfim. Boliviano, que, né, na verdade ele estava vendendo incenso ali, mas na verdade não era bem aquilo e tal. Eu queria que você falasse em relação a esse tipo de comédia, né? Não necessariamente Terça Insana, mas esse tipo de humor que acaba escancarando algumas coisas para o público, e esse público acaba se intimidando, ou enfim, se não gostando, se identifica, se irrita. Queria que você falasse pra gente como que funciona isso, como que você enxerga esse tipo de humor. Eu acho que, infelizmente, hoje em dia existe um patrulhamento muito grande no país e que não se restringe só ao humor, né? A gente é patrulhado mesmo, assim, os teus amigos te patrulham, o Facebook te patrulha. Eu acho que essa coisa do politicamente correto é uma praga, sim, sabe? E me parece que o grande problema é que existe uma consciência coletiva, que eu não sei quem inventou isso, que parece dizer do que é certo rir do que não é certo, sabe? Disso pode rir, disso não pode, né? Então isso é um absurdo, né? Eu acho assim que a princípio pode se rir de tudo, né? E às vezes não se consegue rir de nada, mas às vezes não é o assunto. Eu acho assim que não é o assunto em si, que é a maneira como você aborda, o grau de inteligência, delicadeza ou sofisticação que você coloca naquilo, ou por outro lado o grau de inoportuno, de uma coisa inoportuna ou grosseria. Então assim, eu acho que todo assunto, em princípio, é passível de humor, sabe assim? É óbvio que algumas coisas são mais difíceis de você encarar, como risíveis, né? Algumas coisas realmente elas são mais difíceis de encarar. Ou porque dizem respeito a uma coisa muito cara para o público, por exemplo, a questão religiosa, né? Que às vezes existe realmente uma intolerância religiosa, mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter um discernimento, de que o humor não é a verdade absoluta sobre aquele assunto, sabe assim? O humor é uma visão de determinado artista, de determinado ator ou humorista sobre determinado assunto naquele determinado momento. Então você está tudo muito bem cercadinho, sabe assim? Então o ofensivo, o que é ofensivo, o que vai retrair é uma questão muito subjetiva, sabe assim? Eu acho que, para mim, eu vejo o seguinte, a polêmica, as pessoas que também têm o direito de se criar polêmica, né? Eu acho assim, se você está dando o direito para o humorista rir de alguma coisa, se eu for fazer humor de alguma coisa que para você é muito importante, e se você está me dando esse direito de fazer humor, eu tenho que te dar o direito de você não gostar e de você criticar, tal. Mas o que não pode é você colocar alguns assuntos numa prateleira e falar assim, disso não se ri, né? O que eu vejo é que assim, infelizmente muitas coisas não são engraçadas, elas independente do assunto, né, que está sendo abordado, algumas coisas não têm graça, assim como piada, elas não têm graça. Você encontrou no Terça Insana, por exemplo, alguma coisa que você olhou e falou, puta, isso aí não... Não, eu acho que havia. Eu acho que, por exemplo, assim, eu acho que é difícil ao longo de muito tempo, né? Eles têm 10 anos? São 13 anos. 12 anos. Então eu acho que é muito difícil, ao longo de 12 anos, com tantas pessoas que passaram, com tantos números que passaram, você manter uma média, né? Eu acho que isso em qualquer atividade, em qualquer profissão, existe uma irregularidade. Às vezes você acerta no alvo, às vezes você erra feio, né? O que eu me lembro da Terça Insana é que havia alguns números que não funcionavam, era evidente que não funcionavam, né? Assim, ou porque o personagem
talvez não tivesse muita graça, ou a abordagem dele não tivesse muita graça. Agora, tinha alguns que eram infalíveis, assim, por exemplo, Luiz Miranda, que tinha um personagem que era uma mulher rica, que ela ia se embriagando, tomando champanhe, não lembro se o nome dela era Sheila, eu acho que era uma coisa... A Sheila. Que ela vai se embriagando. Aquilo era maravilhoso. Eu acho assim, nunca errou, nunca teve erro. Sabe assim? Aquilo pra mim era maravilhoso, todo dia era muito bom. O Seu Lili, que era um personagem raivoso do Marcelo Mansfield, que ele sempre falava, ele pegava sei lá, furava um pneu dele na estrada, ele falava, eu preferia ter um filho viado a furar meu pneu na estrada. Então, assim, era também infalível. E ele também estava brincando com uma coisa, teoricamente, que as pessoas podiam falar, ai, pô, sabe, tá brincando com preferência sexual, qualquer coisa do tipo tal. Então, eu acho assim, que às vezes eles acertavam muito, né? Às vezes erravam. Mas, sinceramente, eu não me lembro da Terça Insana de um erro que você falava, nossa, errou muito, assim. Isso realmente não tem graça nenhuma, sabe? Isso, até porque eu acho assim que como havia um controle de qualidade interno e como era uma coisa, eu estou dizendo lá no Next, né? Que era uma coisa para um público pequeno e que esse público ficava depois e tomava cerveja com eles. Então tinha um retorno muito grande, né? Então era um processo que ia se corrigindo, ele ia se autocorrigindo. Se alguma coisa não desse certo nessa terça, e não desse certo na terça seguinte também, havia um ajuste, ou aquele personagem sumia, ou ele iria se aperfeiçoar de alguma maneira. Legal. Você teve contato com a Grace? Você falou que acabou criando uma relação. A gente é amigo, assim, não se vê tanto, mas quando se vê faz festa, se curte muito, enfim. Ela é uma diretora, uma atriz, enfim, uma mulher de teatro incansável, né? A gente percebe isso. Uhum. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como que é isso no universo do teatro? Uma mulher encabeçando o negócio há tanto tempo, como que você enxerga isso? Complementando um pouquinho, qual a porcentagem você vê dela no Terça Insana, por exemplo? Olha, a Grace, ela deu a cara do Terça Insana, né? Eu acho assim, é óbvio que ela não fez aquilo sozinha, né? Então teve muita gente igualmente talentosa, né? Que ajudou a Terça Insana a se constituir, a se consolidar e ser o que é. Mas a Grace, ela tem uma coisa que eu acho que isso que eu acho difícil, é você conciliar o teu lado atriz, o teu lado criadora, com um lado administrativo. A Grace, ela sempre precisou cuidar desses dois lados, né? Então, tudo era tipo assim, quem ia participar do show, quem seria convidado, do que ia falar, e depois, à medida que a Terça Insana foi crescendo, para onde a gente vai, como a gente vai. Então, assim, eu acho que ela teve essa parcela fundamental, assim, de criadora, e que ela sabia que, por mais que ela tivesse números na cabeça, e agendas, e contas para pagar, e coisas para acertar de livro de contabilidade e tal, daí a pouco ela ia ter que subir no palco e fazer muita gente rir, né? E tinha que fazer, né? E não era todo mundo que tinha essa dupla função, né? Algumas pessoas, acredito eu, que não eram tão cobradas na parte administrativa e na parte de produção como a Grace era. Então eu acho assim que ela tinha que ser talentosa nas duas frentes, né? Ali no palco, né? E fora, né? E fora como uma produtora, como uma mulher visionária que tinha que fazer aquele negócio crescer e funcionar. Entendi. Tem uma personagem da Ilana,
você falou em relação a funções e tudo mais, e aí, nos vem à cabeça o lance do ator, né? São muitos atores juntos, você falou disso, foi muito, muito bem colocado, inclusive. E a Ilana tem a psicóloga, se não me engano, é psicoterapeuta, enfim. E ela fala que atores têm um ego monstruoso e que eles não se escutam e que não sei o quê. Você hoje, né, inclusive estando também neste meio, como que você enxerga essa coisa de tantos atores juntos, criando e tal? Porque a gente entrevistou já alguns dos ex-Terças Insanas e entre eles o Tatá, que você falou. E ele falou que assim, era uma coisa ensandecida, né? Porque cada um tinha uma linha criativa, enfim, tentar encaixar aquilo e tal, e algumas vezes não deram certo. Muitas pessoas saíram, inclusive, por conta disso, e isso é comum de qualquer profissão. Eu queria que você falasse no meio artístico, como que funciona isso? Porque as pessoas têm muito mais ego, têm muito mais criação, assim como no jornalismo também acontece. Queria que você dissesse pra gente como que você enxerga isso, muita gente junto criando, como que funciona? Pois é, eu acho que assim, o problema da criação é essa coisa do ego, é óbvio que existe, né? Assim, por exemplo, eu não subo no palco, né? Não sou ator, não tenho a mínima vontade de ser, né? Se depender de mim, eu vou morrer sem pisar num palco. E então, essa preocupação do ao vivo, eu já não tenho, né? Então, da aparência, essa preocupação de como eu vou ser visto, eu já não tenho. Eu trabalho nos bastidores. Agora, isso é realmente, eu diria que administrar isso. Agora, assim, claro, é uma questão de ego, né? A gente, assim, se convencionou a chamar ego, mas talvez tenha um outro nome, talvez seja uma outra coisa, porque na verdade o que você tem que fazer? É você administrar a tua criatividade no sentido de um coletivo, né? É você entender que de repente uma ideia que você julga ótima, no grupo não vai funcionar. No coletivo aquilo não vai funcionar. Ou ela não vai funcionar em função de uma coisa que já estava sendo desenhada, né? Que estava vindo uma coisa sendo desenhada e aquilo que você quer propor agora vai conflitar com aquilo que está sendo feito, ou talvez com aquilo que está sendo pensado, né? E então eu acho que assim é um exercício diário de você, não estou dizendo tolher a tua criatividade, não é nesse sentido, mas no sentido de que você não é a única pessoa criativa ali. O problema do teatro, eu acho que assim, não só teatro, né, cinema, qualquer coisa que você não faça sozinho, por exemplo, assim, se eu fosse um pintor, né, que eu ia me fechar no ateliê, ainda assim era capaz de um marchand falar, esse tipo de técnica que você está usando não está valendo, não está vendendo, esse tipo de abordagem que você está, dessas cores que você usa não tem mais nada a ver, você está fazendo uma arte quadrada. Ainda assim talvez eu tivesse uma interferência, mas por exemplo, se eu for fazer um quadro, né, e eu me fechar num ateliê, vou ser eu com a tela, as tintas, as minhas influências, os meus demônios, mas agora você vai fazer um trabalho com 10 pessoas, né, sendo que essas 10 pessoas escrevem, sendo que essas 10 pessoas atuam, sendo que essas 10 pessoas querem brilhar, né, é realmente muito difícil. Então a convivência não é fácil, a convivência não é fácil. Então essa coisa que existe muito no teatro, quando as pessoas se falam assim, é legal trabalhar com fulano porque ele é uma boa coxia, né? Isso é muito normal você ouvir. Quer dizer, o que está dando certo aqui no palco tem que dar certo lá atrás também, né? Então essa coisa de você ser ouvido, ouvir e ter uma troca é fundamental. E o desgaste é inevitável. Eu acho que o desgaste é inevitável porque é uma coisa irregular mesmo, sabe assim?
Às vezes você vai conseguir emplacar suas Faz coisas, parte da às vezes, arte, faz parte, não tem jeito. E eu diria que é uma das coisas mais difíceis de se administrar. Eu acho assim, é muito difícil de você administrar isso, sabe? Porque, enfim, às vezes você vê o resultado final não é aquele que você queria se você fosse sozinho, né? Entendi. Você enxerga pontos positivos e negativos no projeto Terça Insana? Quais seriam eles? Olha, eu acho que para o público foi muito positivo. Eu acho que para o público foi muito positivo. Assim, não consigo dizer, falar assim, olha, foi negativo, isso foi pernicioso, não consigo. Eu acho assim, na minha opinião, durante um período específico, que eu não sei precisar quanto tempo, mas assim, durante um período específico, dentro dessa proposta de se fazer humor, a Terça Insana foi a melhor oferta que São Paulo ofereceu. Sério mesmo. Não sei se isso durou 6 meses, 1 ano, não saberia precisar durante quanto tempo. Mas eu acho assim, na minha visão, não estou falando, tudo isso é uma coisa muito pessoal, tudo isso na minha visão mesmo de público. Eu acho que durante um tempo foi, sem dúvida, assim, a cereja do bolo mesmo que São Paulo ofereceu dentro de uma proposta de se fazer humor, de rir, né? Assim, não tô assim comparando com o Tapa, com o CPT, com o Vertigem, nada disso. Eu acho assim que nesse quesito vamos sair de casa para rir de uma coisa inteligente, eles foram top. Agora, pontos negativos, eu não sei se esses pontos negativos chegaram ao público, sabe? Eu acho que, não sei se eles chegaram. Chegaram a você? Eu acho que, não sei, eu acho assim, chegaram a mim como público, por exemplo, de determinado ator que você gosta muito sair, né? Determinado ator, determinada atriz sair, ou porque vai fazer outra coisa, ou porque esgotou, então você não vê mais, né? Você não vê mais aquela pessoa ali e você fica com saudades, queria ver mais, tal. Eu diria assim, quer dizer, eu acho que às vezes a troca, né? Como você se apegava a alguns personagens, não vê mais determinado personagem é meio chato, mas é normal. Eu acho assim, até no futebol, de repente você gosta pra caramba de um jogador, o time vende esse cara pra Europa e você não vai mais vê-lo jogar como você gostaria de vê-lo assim, aqui no Pacaembu, né? Eu acho que eu sinto isso assim, eu nunca me envolvi, não sei se houve desavença interna, eu não sei assim. O que eu gostava, que realmente para mim que era bacana, era do aconchego do Next, que é óbvio que eles não iam conseguir ficar ali, eles ficaram maiores, né, do que o espaço deles e tal. Depois, quando eles foram ali para Pinheiros, esqueci o nome daquele lugar. O Avenida Clube. O Avenida Clube, né? Ali no Avenida Clube eu frequentei várias vezes também, mas daí já tinha um caráter de show, né? Você pegava uma mesa lá longe, as coisas eram engraçadas, mas daí não tinha mais a intimidade, né? Então, por exemplo, talvez isso seja uma coisa negativa, quer dizer, eles tinham de crescer, né? E nesse crescimento você ganha algumas coisas e perde outras, né? Assim, talvez a perda dessa proximidade, a perda dessa intimidade, enfim, né? Deixa de ser aquela coisa quase familiar, né? Que você tinha tal. Eu veria isso assim como um dos efeitos colaterais do crescimento deles. Entendi. Nós lemos boas críticas em relação ao projeto no DVD.
E eu queria até muito legal te perguntar isso, porque você também trabalhando com arte tem um pouco mais de propriedade para dizer. Como que você enxerga isso? Porque assim, o positivo é que acabou atingindo o Brasil todo. Eu, por exemplo, morava em Bauru, era adolescente e aquilo me tocou e eu achei fantástico. Não viria até aqui assistir. Mas em compensação, pede-se essa coisa, esse tato, enfim. Queria que você falasse um pouco em relação a isso pra gente. O que você acha desses... Vamos até fugir um pouco desse insano, projetos de teatro em si, que hoje em dia tem tantos, né, desses de stand-up, enfim, que a galera joga pro DVD para vender mais ou para levar para mais público. O que você pensa disso? Pois é, agora a minha opinião é bem particular sobre isso. Eu particularmente não gosto. Eu acho que eu acho que não funciona, sabe? Não funciona direito. O teatro filmado, com raríssimas exceções, eu acho muito chato, sabe? Eu particularmente eu acho teatro filmado muito chato. Já fui júri de vários prêmios de teatro e que daí, por exemplo, as peças que não foram apresentadas em São Paulo e que concorriam a prêmio, e daí vinham de outros estados em DVD, a qualidade pode ser boa, né? A qualidade de gravação pode ser boa, o áudio pode ser bom, mas existe uma frieza. Eu acho que aí não tem como. Eu não sei se é preconceito de minha parte, mas o teatro, esse tipo de espetáculo, seja ele esse ou a peça mais convencional, não adianta. Para mim é cara a cara, cara. Assim, é a presença do ator, é essa relação, porque não é uma linguagem de cinema, sabe? Isso não é um chavão que eu estou dizendo. Eu acho que são coisas específicas mesmo, assim, né? Eu já escrevi o roteiro para cinema, né? Mais do que um até. Então é uma coisa que do momento que você liga o computador, ele já começa ali a ser diferente de teatro. Tudo. Você já pensa com outro olhar, você já é absolutamente tudo diferente. Tudo diferente. São coisas que eles nasceram para molduras muito diferentes. Eu acho que eu seria capaz de ver 2 números, assim, por exemplo, ir em 2 noites da Terça Insana para ver exatamente o mesmo número. Eu acho que eu não conseguiria ver dois DVDs do mesmo programa, do mesmo stand-up, não sei o que. Eu acho que isso é uma maneira de realmente você suprir, de você atender a uma necessidade de quem não teve a chance de ver, ou é muito fã de determinado grupo, de determinado humorista, e vai ver aquilo e tal. Mas aquela coisa da risada gravada, não sei, eu acho que não consegue. Eu não vi até hoje uma peça de teatro gravada em DVD, ou mesmo um DVD de stand-up que seja caloroso, que seja, sabe, que seja convidativo e tal. E é engraçado isso, porque, por exemplo, se você pegar os teleteatros que o Antunes Filho dirigia em 1960, na TV Tupi, aquilo era caloroso, sabe? Assim, eu acho que ele encontrou... Você sacava que você estava vendo uma coisa que estava bem definido para aquele veículo, que era teatro, mas era um teatro na televisão, e aquilo fez história, aquilo ficou histórico e tal. Agora, o teatro hoje, gravado em DVD, no palco, né, no palco que ele está lá, que você pode botar um monte de câmera, um monte de microfone, não sei o que e tal, o resultado eu realmente não gosto. Eu acho que tem uma função, acho que cumpre uma função, talvez essa principal, assim, de levar o espetáculo para um público que não teve acesso a ele, mas não estou dizendo esteticamente não me agrada. Não, eu não compraria um DVD
de uma peça, um DVD de um stand-up para ver. Não Entendi. mesmo. Legal. E para fechar só, a gente falando muito de humor, a gente também pesquisou muito humor e a gente aprendeu que a premissa do humor é fazer com que o público dê risada de si mesmo, né? Uhum. E eu queria saber se o Sérgio, enquanto público, ri de si mesmo. E se é fácil isso, como que você enxerga isso? Eu acho que eu acho que sim, eu acho que é rir de si mesmo, um pouco é rir de si mesmo e rir de alguma coisa que você não tinha notado. Sabe, às vezes é rir de si mesmo, mas rir de uma situação na qual você está inserido e você não tinha achado graça nela ainda. Sabe, assim, ou porque aquilo te incomodava, ou porque realmente você não tinha tido a sacação de que aquilo pudesse ser engraçado, né? Então, eu acho que sim, quer dizer, você ri de você ri de uma circunstância em que você está inserido, né? E acho que ri dessa coisa de que o humorista, talvez, ele tenha se distanciado, às vezes, quando você, tipo assim, ri de você, é que às vezes você tá, sei lá, pegando um ônibus lotado 3 vezes por dia, 5 dias por semana, aquilo te irrita, aquilo te consome, aquilo te deixa estressado. De repente vem uma visão externa, um distanciamento de um humorista e encontra uma graça nessa situação que o teu cansaço, que o teu estresse, que a tua irritação não te deixaram enxergar isso. Então você fala, caramba, isso é óbvio, sabe? Isso estava na minha cara, era evidente, mas eu não estava conseguindo ver, ou por cansaço, ou por uma falta de talento minha, né? Mas eu acho que aí isso fica cômico, eu acho que sim, eu acho que na verdade é essa mesmo, essa aproximação, quando você se reconhece na piada, a chance da piada ter sucesso eu acho que é muito maior. Legal. Eu vejo como muito maior. Ótimo, e você ri de si mesmo? Eu rio muito, graças a Deus, porque senão é difícil. Legal. Sabe, eu acho que acho que a nossa vida tem que ser uma matéria-prima de risada, tudo assim. Tudo. Encontrar alguma coisa para você rir, mesmo daquilo que te incomode, assim. Ainda que seja um riso de ironia, que seja um riso sarcástico, que seja um riso até cruel, né? Porque o riso pode ser tudo isso, né? Ele às vezes é irônico, é cruel, ele é sarcástico, ele é meio superior ao outro. O riso assume várias maneiras, tal. Mas eu acho fundamental, porque eu acho que o riso é uma saída. Eu acho que às vezes rindo, ou você rindo de você, ou alguém rindo de você, nesse sentido de desmontar uma coisa que você estava achando muito trágica, eu acho fundamental. Eu acho que a saída vai por aí. Acho que a gente aprende muito na dor, sabe assim? Aprende mesmo. Mas no riso também eu acho que não tem umas belas lições aí pra você aprender dando risada. Legal, ótimo. Valeu? Fechou? Eu tenho mais uma, aquela última pergunta. Como você definiria o Terça em Cena em uma última frase? Em uma única frase? Cara, eu acho que foi uma brisa muito bem-vinda num dia de muito calor em São Paulo, assim, sabe? Esses dias que estavam insuportáveis, assim. Então, de repente, você entrava num banco que tinha ar-condicionado. Uau! Era esse momento, assim, de prazer. Que assim, você tinha alguns momentos de intenso prazer no meio de uma coisa que não era muito prazerosa, assim, no meio de é como se aquele pedacinho do Next ali fosse um oásisinhos mesmo, assim, sabe? Pô, eu vou aqui e durante 2 horas eu vou ser feliz, assim, eu vou rir, sabe? Eu diria, eu vejo assim. O sentimento de catarse. Né? Pode crer. Legal. Pode crer. Ótimo. Fechou? Fechou.